Olá, galera! Como eu havia prometido, eu ia fazer um vídeo sobre a origem dos orixás, mas não é bem sobre a origem dos orixás, é sobre a diáspora e como o culto foi estabelecido aqui no Brasil de alguma forma. Porque nas redes sociais está havendo um debate sobre legitimação de casas de aluguéis ou casas próprias ou terreiros. É engraçado. Vocês acham mesmo que lá no tempo da escravidão havia palácios para o orixá? Espaços terreiros para o orixá? Não. O culto era doméstico. Assim como hoje em dia em Cuba, em certos bairros, continua sendo doméstico, né? E naquela época também o culto era doméstico. Aquelas grandes mães de santo, como Adetá, que era da família Arô, dos caçadores, que introduziu o culto de Odé Onipapô no Brasil, como o primeiro Odé a portar no Brasil, um caçador da tribo Minapopô, assim como Iacalá, que introduziu o culto de Airá no Brasil, que naquela época era Iairá, né? Airá tinha aspecto feminino e era considerada esposa de Xangô. Assim como várias mães de santos trouxeram esses orixás, trouxeram na bagagem. Os orixás ficavam dentro de casa. E a Casa Branca e o Candomblé do Alaquetu, na época, que foram criados quase na mesma época, foram começando a sincretizar e sedimentar o culto no Brasil, dando uma diretriz, né, dando um rumo para o culto. Ocorre que esses debates atuais são irrelevantes, As guerras interraciais na África, em 1826 e 1789, que os Nagô brigaram com os Fon, se escravizavam e vendiam para o Brasil e vendiam para outros países, os próprios irmãos. Em 1826, onde aportou no Brasil a tribo dos Ijexá, dos Efãs, que trouxeram o culto de Boalama, trouxeram o culto de Oxum, trouxeram o culto de Oxalá para o Brasil, ninguém tinha Ileaxé, ninguém tinha Abassá, ninguém tinha Sejarrundê, ninguém tinha nada aqui. O culto era dentro de casa, exatamente como o é até hoje na África, embora haja templos hoje em dia. Entende? Então, o culto em si se fortaleceu com miscigenação, com mistura. Porque antes dos Yorubás chegarem aqui no Brasil, os Yorubás, que é uma tribo que chega no finalzinho do século XIX, trazendo príncipes e princesas, já havia, antes deles e antes do povo Fon, do povo Jeje, havia os Calunduns. O que é os Calunduns? Os Calunduns nada mais era que o culto às divindades na natureza, feito pelos negros de Angola, a maioria dos negros de Angola, que foram esses negros sim, que trabalharam na cana-de-açúcar, no café, que sofreram muito, 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 muito mais, porque eles foram os primeiros. E esses calundus antigos, que não tinha referência, não tinha ordem de xirê, não tinha como abrir, como fechar um xirê, não tinha liturgia das festas, não tinha... Era feito a Deus dará. Mas esses calundus conseguiram influenciar os Yorubás. O povo Queto, né? O povo Queto chegou mais organizado. Foram as mulheres de Quetu que trouxeram o culto de Gueledé para o Brasil. Foram o povo Queto que transformou Odé num orixá Onilê, né? O dono da casa, como patrono da nação de Queto, já que o grande Alaquetu é Exu. E essa primazia de Oxóssi hoje ser chamado de rei de Queto, ele se torna aqui no Brasil um orixá muito importante, porque ele é um orixá da casa real do rei de Queto, né? Que na verdade essa divindade é um orixá até hoje em dia secundário na África, da comunidade de Ogum, que é o grande Olodé, né? O chefe dos caçadores. Então eu quero deixar aqui bem claro que a origem dos orixás foi determinado por seres humanos. A Casa Branca organiza
essas tribos, Ebadô, de Ondô, de Iquiti, de Ifon, de Irê, de Jebuodé, de Ogomoxô, e aí determina a ordem de xirê, como vai ser cantado o xirê, determina se tem as folhas aqui no Brasil e quais podem ser substituídas ou não para o culto, determina os produtos a serem utilizados para montar os ibás de orixás que se parecem ou pode ser substituído aqui no Brasil para o próprio culto do orixá, determina dentro de um espaço terreiro como que vai ser organizado os iaôs, os postos. A maioria dos postos dos oiê hoje em dia, dos cargos de candomblé, sai do Palácio de Oió, né? Sai do Palácio de Oió, que era um povo organizado militarmente, mais organizado. Então, isso tudo foi determinado aqui no Brasil. E aí surge, de fato, o candomblé afro-brasileiro, que é de matriz africana. O que eu quero dizer que a origem dos orixás vieram numa situação muito precária. E o culto era doméstico. E mesmo assim sobreviveu. Então essa questão de você fazer um palácio para o seu orixá, se você tem dinheiro, muito bem, você pode fazer um palácio para o seu orixá. Se você não tem condições de cultuar o orixá num grande espaço, você pode cultuá-lo dentro da sua casa. Porque isso acontece na África, acontece em Cuba, acontece na Argentina e acontece também aqui no Brasil. Ok? Porque o orixá mora com o seu iniciado. Sabe? As casas tradicionais criaram toda uma situação brasileira que foi aceita. Tá? Tanto é que até hoje em dia, quem faz santo numa casa antiga não tem nem o direito de levar o orixá para casa. Tem que fazer um outro para onde ele vai morar. Porque as grandes mães de santo ainda mantêm um regime que foi criado no Brasil. Não estou falando que está errado, porque cada um. Não estou falando que está errado. Mas é tudo adaptação. O nosso candomblé afro-brasileiro é uma mistura de nações, sim. É uma mistura de adaptações e de reuniões feito pela Casa Branca, que organiza mais ou menos como seria o culto aqui no Brasil. E a Casa Branca dá origem a outras casas muito hierarquizada, que mantém esse ritmo até hoje. Então, existe no Brasil orixás que naquela época da diáspora, por exemplo, da tribo Grunce, por exemplo, que nenhum africano reconhece ou ouviu falar. Tem candomblé ainda no interior da Bahia, que nunca foi filmado, nunca foi pesquisado, principalmente da nação de Jeje, que tem voduns lá, que está aqui no Brasil há 300, 400 anos, que você for perguntar para uma pessoa dessa etnia, eles vão falar que na terra deles não tem mais. Por quê? Por causa da colonização feita pelos franceses, pelos ingleses, etc. e tal. Essa colonização também destruiu muito o culto de orixá na África. E nós, graças ao Olodumare, mantivemos e mantemos orixás que estão aqui há centenas de anos. E esse debate sobre o orixá estar num palácio ou estar numa casa de sapé é irrelevante, porque o orixá não reconhece isso. O orixá, ele é simplesmente acoplado à natureza. O importante é a sua fé. O importante é a sua fé e o jeito que você trata o orixá para que você tenha uma comunhão com ele e de alguma forma ele te ajuda. Então esse vídeo é para falar exatamente que o culto de orixá no Brasil, ele tem sim muita influência de nós mesmos brasileiros, porque nós determinamos que seria assim. O que eu não admito é ver uma pessoa hoje em dia, de outro lugar ou de outro país, dizer que isso, aquilo, outro está errado. Não está errado, porque uma coisa que está aqui há 400 anos não pode estar errado. E se não fosse nós organizar o culto afro-brasileiro dessa forma, essas pessoas de hoje em dia que criticam muito o candomblé afro-brasileiro não estariam aqui, porque também não haveria mais orixá.
Foi graças a nós, a nossa luta na República contra o Império, contra a República, hoje em dia contra os neo-evangélicos, que mantivemos o culto de orixá intacto e organizado da forma que é até hoje em dia. Muito obrigado e axé a todos.